Boa noite, boa noite, boa noite a todos. E aqui estamos, né? Aqui estamos com a graça de Deus mais uma vez para o nosso encontro, hoje encontro dominical, né? Nesse belo domingo com tranquilidade, com a graça de Deus, né? Todos nós com nossos familiares, né? Já pensando na semana que começa, novos desafios. E para isso que é tão importante descansarmos bem nesse domingo, dar uma refrescada na cabeça, como se diz, porque a maratona recomeça, né? Recomeça para quem folgou, mas continua para quem tem aqueles horários diferenciados, dependendo da atividade que exerce. De uma forma ou de outra, né? Sejamos todos bem-vindos, sejam todos vocês bem-vindos, vocês que nos acompanham. E hoje nós estamos no nosso encontro de número 93. Olha só, de número 93, mais 7 dias, teremos então nosso encontro número 100, né? E nosso encontro número 100 deve ocorrer então semana que vem, no domingo. Então no domingo, esse horário aproximadamente, nós já estaremos fazendo aqui, trabalhando e compartilhando, né, do Evangelho, compartilhando de Joana de Ângeles também, no encontro número 100. E hoje então nós temos da Joana de Ângeles o convite à prudência. O convite à prudência, e nós vamos ter do Evangelho, que nós vamos ver, né? Nós vamos ter no capítulo 2, aliás, o capítulo 3, perdão, logo no início de Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então eu trouxe aqui para vocês hoje, para todos nós, né? Diferentes estados da alma na erraticidade, né? Então, o que fica sempre aquela questão, né, que é colocada, a hora que vamos para o plano espiritual, como estaremos? Onde estaremos? Com quem estaremos? Né? Em que situação estaremos? Situação espiritual. E hoje, então, o Evangelho traz para nós o item quando fala das diferentes moradas na casa de meu Pai, que foi inclusive, né, e citado pelo nosso Mestre Jesus, daí vem, de onde é retirado, lá no Evangelho. E o Evangelho nosso de hoje, então, é de São João, no capítulo, né, 14, versículos 1, 2 e 3. Vamos ver então o que nos fala, né? Nos fala aqui o Evangelho hoje de Há muitas moradas na casa de meu Pai. Comecemos então por São João, pela citação do Evangelho. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de lá onde eu estiver, aí estejais também. Então, é aqui para nós aquilo que nosso Mestre nos deixou. Quando nos disse que há muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, muitas moradas na casa do nosso Pai, né? E que Ele sempre estará conosco, está preparando o lugar, preparando o nosso caminho, nos auxiliando para o nosso caminho, podemos percorrer o nosso caminho. Vamos ver então o que diz o Evangelho sobre há muitas moradas na casa de meu Pai, e especificamente aqui falando para nós dos diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, quando nós saímos daqui, né? Quando nós desencarnamos, quando nós morremos, nossas almas, em que estado estará? Como poderá estar? Com quem estará? Vamos ver o que diz aqui para nós o Evangelho. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas
ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele, o espírito, seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que produz, que possui, variam no infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Olha só. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e lamentações, frequentemente só, sem consolo, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam circunscritas nem localizadas. Então está aí o que nos diz, né, o Evangelho hoje a respeito dos diferentes mundos que podemos habitar e, mais especificamente, nossa alma, nosso espírito, como estará quando nós deixarmos aqui. Muito bem, né? Então, o que nós podemos dizer a respeito deste texto do Evangelho, né? Desta parte onde Jesus nos diz, né, que há várias moradas na casa de meu Pai. Deixa-nos muito, muito claro que todo o universo são moradas passíveis de serem habitadas, planetas, mundos, né? Claro que nós entendemos a vida especificamente para nós como essa vida que nós temos aqui, né? Estamos aqui no solo, respirando oxigênio, né? Estamos nos alimentando, estamos procriando, estamos aumentando a população, seguindo o nosso ciclo de vida. Essa é a vida que aqui conhecemos, seja para animais, seja para vegetais, cada um dentro da sua própria evolução, né? Essa vida física. Mas e a vida espiritual, né? Nós já falamos várias vezes de que o espírito nosso, da humanidade, foi agraciado por esse pensamento que cria. O que nós vemos que foi criado pelo homem foi criado com base no seu pensamento. Então, um pensamento que pode analisar o que acontece, as diversas informações, e aí dá a resposta necessária, dá a resposta, digamos, lógica para aquilo que ele interpreta, e aí cria tudo aquilo que existe. Então, tudo que desfrutamos hoje, inclusive da tecnologia, esse celular que está aí na sua mão, que está aqui na minha frente, né? Ou o notebook, ou o computador, o iPad, etc., todos são frutos de quê? Da criação do pensamento. Aquilo que nós não observamos nos demais animais, né? Não. Eles simplesmente nascem, fazem o que tem que fazer, morrem. Alguns com um pouquinho mais de inteligência do que os outros, aprendem alguma coisa e tal. Mas a humanidade não. Então, o raciocínio lógico que nós devemos ter, qual é? Que a nossa inteligência é que vai determinar nossos atos, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que interpretamos, enfim, tudo em nossa vida. E vai determinar nosso próprio comportamento. E o nosso comportamento, a maneira de ser nossa, de interpretar as coisas do mundo, trabalhar no auxílio, trabalhar na caridade, fraternidade, né? Nos mais diferentes aspectos que a caridade tem, é este modo de vida que vai determinar a nossa evolução espiritual. Nós estamos cercados por pessoas, situações de todos os tipos imagináveis. Pessoas extremamente caridosas, boas, de coração, que fazem tudo por todos
mas também pessoas que infelizmente caem no crime dos mais hediondos que nós conhecemos. Então nós temos uma frequência imensa de seres vivos, seres humanos, tendo as mais diferentes atitudes, né? Fazendo o quê? Segundo a sua própria evolução espiritual, porque é essa evolução que nós trazemos quando encarnamos. Por isso que nós somos diferentes uns dos outros, que é resultado das experiências anteriores. E nossas atitudes são moldadas por aquilo que nós já trazemos, mas a encarnação é essa oportunidade para você aprender, para você melhorar, para você valorizar as virtudes e lutar ao máximo para praticar, para você seguir no bom caminho. Então, quando nós desencarnamos, quando nós morremos, e essa é a grande dúvida que fica para todos nós, né? Para onde que eu vou, o que acontece comigo, tal, que não sei o quê. Nossa primeira e grande preocupação é vivermos melhor aqui. Fazermos o de melhor que nós pudermos, sempre, claro, baseado nos ensinamentos que nossa religiosidade nos dá. Está aí o caminho que devemos percorrer. Agora, quando desencarnamos, existe no plano espiritual uma gama também imensa de ambientes que são destinadas a todos nós conforme a nossa evolução espiritual, conforme aquilo que nós fazemos aqui. Nós vamos ter o correspondente lugar que nos é reservado lá. Portanto, qual que é a grande consequência dos atos? São os diferentes locais onde nós poderemos habitar e onde nós vamos estar localizados. Quando se fala que há muitas moradas na casa de meu pai, de uma maneira ampla, claro, todo o universo existe e é a casa do nosso Pai, nosso Criador. Quantos planetas em condições de habitar a vida física como nós temos aqui, mas dentro da característica de cada planeta. Outros planetas habitados apenas por espíritos, né? E cada um destes locais vão abrigar os espíritos que estão afins dentro de uma determinada evolução. E a nossa que ainda é, digamos, meio que principiante. Por isso que nós devemos trabalhar nosso melhor sempre, 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 para galgarmos maiores degraus dentro da luminosidade espiritual, vamos dizer assim. Porque quando nós desencarnamos, nós vamos, claro, para o lugar que nos é apropriado, para o lugar a que somos destinados para nossos próprios méritos ou deméritos. Não é? Nada mais justo, é a sabedoria e a justiça de Deus. Então, nossa preocupação, acima de tudo, deve ser nosso trabalho aqui. Como estamos trabalhando as virtudes, como estamos trabalhando todas aquelas características importantes que nosso mestre deixou para nós. Estamos trabalhando de coração, querendo realmente mudar para algo melhor para nós mesmos. Por quê? As diferentes moradas no plano espiritual estão nos aguardando. E lá nós vamos, como se diz, a rainha da França disse ontem, né? Ela imaginou que iria para um lugar maravilhoso, porque era uma rainha. No fim, o mais simples do servo dela estava acima dela no plano espiritual. Por quê? O servo, com certeza, era muito, muito mais caridoso do que ela como rainha. São as circunstâncias, aquilo que nós valorizamos. E quanto mais nos desprendemos das coisas materiais e passamos a trabalhar nossa coisa interna, nosso espírito, melhor será para nós. Esse é o grande recado que esse texto do Evangelho nos dá e cabe a nós, claro, aqui, estarmos atentos a ele, como tenho certeza que todos vocês e nós estamos atentos. Se damos umas falhadinhas, vamos voltar correndo para o bom caminho. Não nos esqueçamos disso. É o alerta de hoje do nosso Evangelho, tá? Evangelho que é de todos nós, claro. Vamos aqui dar uma boa noite para o pessoal, para os queridos amigos que estão conosco, né? Vamos lá, o Milton, José Pinto, Roberto Arena, Fábio, Luiz de Oliveira, grande abraço para todos vocês, né? A Maria Rosa Costa, muito bem, seja bem-vinda. Eloá Romanato, Sônia Martins, mandando aqui boa noite para mim, para a Célia, para todos vocês. Leonice, boa noite, Leonice. Denise Ferreira, boa noite, todos nós aqui reunidos, né? Também o nosso querido Roberto Arena aqui, né? A Tereza também, aí um grande beijo para a Tereza, quanto tempo, um grande abraço, viu, Tereza?
Paz e muita saúde para todos nós. A Nandinha Escaramal também. Sônia Martins falou que travou. Eu estou com o meu laptop aqui na frente, aqui, pelo menos aqui está funcionando, né? Agora talvez tenha liberado já aí. Tomara, né? Tá a Denise Ferreira mandando aqui. A Sônia Martins já escreveu. Pronto, ótimo, então voltou. Então é isso, meus queridos amigos, não é? Sempre estamos aqui. E agora vamos ver o que nossa preciosa Joana de Ângeles nos diz. E aqui o pessoal que mandou aquele likezinho, né? Fábio Luiz Oliveira, Leonícia, Nandinha, o Renove Paisagismos do João, sobrinho, grande abraço, João. Parece, meu filho? A Gente Clenegrini, a Maria Rosa Costa, Denise Ferreira, Eduardo Lourenço, grande abraço, Eduardo, nosso querido amigo. Isto posto, olha a Joaninha chegando aqui para nós, nossa querida Joana de Ângeles, me permita chamá-la Joaninha, né? Porque afinal de contas já estamos aqui no nosso encontro número 94, então nós já temos um bom trabalho com tudo aquilo que Joana tem deixado para nós, né? Daí chamar de Joaninha, olha a intimidade. Enfim, vamos lá, convite à prudência hoje. Sejamos prudentes até por conta do nosso evangelho de hoje. Sejamos prudentes para encontrarmos um bom lugar no plano espiritual a hora que nós formos para lá, né? Então vamos ver o que ela nos diz. E ela começa com Lucas, no capítulo 1, versículo 17, diz: de maneira que andem na prudência dos justos. Esse é o que diz Lucas, no capítulo 1, versículo 17. Convite à prudência. No começo aqui, Joana então cita determinados casos de pessoas que fazem isso e fazem aquilo. Vamos ver. Este, precipitando conclusões mentais, chegou, através de raciocínios falsos, a desequilíbrio injustificado. Aquele, chamado por inquietação exorbitante, atirou-se em torvelinho pela rota, cansando-se exaustivamente a meio da jornada. Esse, em confronto da razão, desesperou-se sem motivo real e exauriu as possibilidades de serenidade interior. Aquele outro, pelo hábito contumaz da irreflexão, saltou no despenhadeiro da loucura, perdendo a oportunidade feliz. Este outro, condicionado pelas aflições exteriores, deixou-se empolgar pela ira e agiu com desacerto. Esse outro, vitimado pelos condicionamentos da vida em desordem, permitiu-se corromper antes de usar os benefícios do bem, perdendo-se a si mesmo. A prudência é atitude de sabedoria. Prudência no falar, prudência no agir, prudência quando pensar. Falar com prudência conduz o homem à atitude refletida, pois falando, o homem perde o domínio das palavras, que desatreladas lavram incêndios, promovem conflitos, desarticulam programas salutares. A palavra não pronunciada é patrimônio precioso de que o homem se pode utilizar no momento justo. A palavra liberada pode converter-se, quando dita sob insultos, em chicote que volta a punir o irresponsável que a libera. A ação precipitada, sem a necessária prudência, invariavelmente engendra desacertos e aflições sem nome, conduzindo o aturdido ao despenhadeiro do insucesso, em cuja rampa o remorso chega tardio. Antes de agir, o homem é depositário de todos os valores de que pode investir. Após a ação, colhe os resultados do ato. Agir, portanto, através de ponderação, a fim de que a atitude não se converta em algoz, que escravize o próprio instrumento. Pensar prudentemente. Uma palavra que nos chega aos ouvidos, ferindo, conduz-nos a uma posição exaltada, impedindo, em consequência, a perfeita ordenação mental, que assim nos induz, através de ângulos falsos da observação perturbada, a resultados danosos. Pensar refletindo,
predispõe a ouvir, acostumando a ver, criando o hábito de ponderar, para chegar, então, às legítimas conclusões em torno dos diversos problemas da vida. Precipitado, Napoleão conquistou a Europa e, refletindo, meditou tardiamente nos erros cometidos em Santa Helena. Conduzido pela supremacia da força, Alexandre Magno dominou o mundo e febres estranhas tomaram-lhe o corpo jovem antes das reflexões de que muito necessitava. Com prudência, Jesus pensou, falou e agiu. Construído paulatinamente, surge um reino de venturas plenas que a pouco e pouco, não obstante a precipitação destes ou daqueles beneficiados do mundo, vai fixando seus alicerces no íntimo dos homens, como bandeiras de paz e esperança, para a humanidade inteira na direção dos milênios. Prudência, pois, como atitude de santificação interior. Joana de Ângeles para nós hoje, no convite número 43, convite à prudência. Prudência, 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 meus amigos, sempre, sempre e sempre. Então, quantas situações aqui Joana nos falou, né? Nos falou a respeito de atos sem nenhuma prudência que resultam em problemas, em situações danosas, perturbadoras, tristes, ruins. Então ela nos fala aqui, olha só, pensar refletindo, predispõe a ouvir, acostumado a ver, criando o hábito para ponderar, então, chegar às legítimas conclusões em torno dos diversos problemas da vida. Então, pensemos prudentemente, sempre, sempre, sempre. Pensemos, né? O grande recado está no pensamento, em como pensar. Pensar com tranquilidade, procurarmos pensar com tranquilidade, mesmo quando as informações forem as piores possíveis. Porque se formos levados no calor dos pensamentos, no calor da informação, no calor muitas vezes das palavras que chegam até nós como uma ofensa, nós vamos tomar atitudes muito provavelmente precipitadas, trazendo inclusive até nós aqueles instintos primitivos que já falei antes e que invariavelmente causam danos terríveis, extremamente difíceis de consertar, né? E aí, uma vez atitudes erradas, né, leva-nos a quê? Leva-nos à reflexão, e uma vez constatado o erro de nossa parte, cabe-nos a difícil tarefa que ainda nos é, como seres em aprendizado que somos, da questão do perdão, né? De pedir o perdão. E muitas vezes perdoar quando nós somos assim ofendidos. Então, é uma reflexão para todos nós, isso que nos coloca aqui então Joana de Ângeles hoje. Prudência norteando nossos atos, por quê? Nossos atos determinam a nossa evolução moral, espiritual. E a nossa evolução espiritual determina em qual morada nós vamos habitar na casa de nosso Pai. Por enquanto, neste mundo, que é um mundo em aprendizado difícil. Mas esse trabalho aqui, no nosso espírito, é para que nós alcancemos mundos melhores ainda, espiritualmente falando, do que esse, e vamos alcançar. Mas cabe, claro, sempre, sempre a cada um de nós essa difícil tarefa, mas absolutamente não impossível. Fé acima de tudo e perseverança nos bons atos, nos bons pensamentos. Tá bom? Esse é o recado de hoje que queremos deixar. E vamos aqui dar então uma boa noite para os nossos amigos que aqui chegaram, né? Então, já falei da Sônia Martins, né? Agora aqui o Rômulo de Magalhães, a Ivana Santa Rosa, o Sandro Sela também aqui conosco. Nosso agradecimento, nosso abraço a todos vocês que estão então conosco aqui
participando desse encontro. E isto colocado, eu quero antes, é claro, vamos lembrar os aniversariantes do dia, como não? Então, o aniversariante, né, familiar que eu tenho, a nossa querida Adriana Cristina Antonella, de Rio Claro. Não falarei a idade que ela me pediu para não falar a idade, mas é tão jovem ainda, né? Então, beijo grande, Dri, Deus sempre abençoando você, toda a família, todos vocês aí. Nossos queridos amigos, parentes, né, do coração de Rio Claro, viu? Muitas bênçãos. Também a nossa querida Tati Grigoleto, fazendo aninho hoje, né, esposa do Marquinho. Então, um grande beijo para você também, viu, Tati? Muitas felicidades. Nossos pensamentos estarão aqui também na nossa oração. E também para Cristina Quiselar, né? Nossa colega do Banco do Brasil. Então, tivemos bons momentos, claro. Então, para todos vocês que hoje aniversariam, os nossos parabéns e muitas bênçãos em todos os seus dias, tá bom? Meus queridos, vamos então fazer a nossa oração, né? Esse momento tão importante onde nós levamos nossos pensamentos até nosso Pai, nosso Criador. E vamos, claro, né? Vamos aqui então fazendo o nosso trabalho querido, amoroso, né? Que nós temos todos aqui de pensamento positivo, porque assim nós vamos levando, claro, levando aos nossos queridos amigos, tá bom? Então vamos, com a graça de Deus, levar nossos pensamentos